Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 34. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, marcador de texto, tudo que for necessário para que vocês possam ir anotando ao longo da aula. Mais tarde isso vai ajudá-los a responder a atividade e ao longo da aula vai ajudá-los a ter esse exercício de fixação do conteúdo. Então esses materiais fazem parte da aula e são importantes que vocês tenham em mãos, ok? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre as redes de transporte. A gente já conversou sobre essa questão de urbanização, já conversamos sobre a industrialização, E tudo isso envolve transporte, A gente viu que em todas essas aulas a gente acabou batendo nessa tecla do transporte. Então hoje a gente vai conhecer essas redes de transporte. Então o nosso objetivo é mostrar as redes de transporte, para que vocês possam ver quais são, como se desenvolveram e as suas particularidades e importâncias ali. Então, o que é transporte? Transporte, eles correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. Então, é tudo que faz parte desse deslocamento. No contexto do desenvolvimento dos países e das sociedades em si, os meios de transporte são um dos principais elementos para se garantir a infraestrutura, ou seja, o suporte material para que tal crescimento ele se instrumentalize, ele aconteça. Por isso, os transportes ao lado da comunicação são um elemento estratégico para qualquer país ou governo. Então, sem transporte e sem a comunicação, o desenvolvimento ele não acontece. Porque como que você vai escoar a produção? Como que as pessoas elas vão ir e vir? Como pessoas de outros países vão vir? Como nós vamos ir, E como a gente vai se comunicar? Então, são pontos estratégicos, elementos estratégicos no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, no desenvolvimento cultural. Então, para qualquer país, esses dois pontos são estratégicos. Hoje nós vamos ver os transportes, mas na próxima aula a gente vai ver a comunicação. Então, não esqueçam disso. Transporte e comunicação são elementos estratégicos para qualquer país ou governo. Nos séculos XV e XVI, foram o desenvolvimento das técnicas de navegação e a produção das grandes caravelas que permitiram a expansão colonial europeia e a reprodução do sistema econômico europeu para outras sociedades, o que deu início ao processo de mundialização de relações e do comércio, que hoje a gente chama de globalização. Então, foi esse transporte, a partir ali dessas técnicas desenvolvidas para a produção de caravelas, então a gente pôde produzir esse meio de transporte que deu início a essa questão de comercialização, além de outros fatores históricos ali que envolvem isso, o processo de colonização de outros países, mas aqui em relação à economia, essa questão do comércio, então foi pelo comércio que foi desenvolvido isso, para que se pudesse buscar ali as especiarias, pudesse levar produtos europeus para outros locais, questões culturais, essa troca ali. Então, isso foi o pontapé inicial do que hoje a gente conhece como globalização, essas trocas que acontecem entre nações. Esse processo de globalização, ele precisou da transformação e do aprimoramento do setor de transportes, o que só foi possível graças a instrumentos técnicos em diferentes tempos que a gente tem. Então, essa evolução dos meios de transporte foi possível graças à evolução de alguns instrumentos técnicos, que aconteceram ali em determinadas épocas, da história da humanidade. Por exemplo, a Revolução Industrial, que tem onde a partir da Revolução Industrial os trens a vapor, e grandes navios a vapor se desenvolveram. Invenção do carro, mais tarde, então o carro ele foi inventado e com isso a popularização do carro
fez com que esse tipo de indústria se desenvolvesse. A invenção e a difusão do transporte aéreo, tudo isso deu uma nova dimensão à forma como as pessoas e as matérias-primas e mercadorias elas se deslocam. Então, a partir dessas invenções, em momentos históricos diferentes, em processos produtivos diferentes, fez, né, com que as pessoas, as matérias-primas, a própria comunicação, né, tudo isso se deslocasse e a globalização ela fosse aumentando. Então, aqui, trem a vapor, carro, o avião. Aqui sobre o avião, quem que inventou o avião? Santos Dumont ou então os irmãos Wright, né? Há essa briga entre brasileiros e americanos. Os irmãos Wright, eles alegam que anos antes, 3 anos antes, em 1903, se eu não me engano, 1903, eles fizeram o primeiro voo, né, de um avião, né, o início de um avião. Só que o que acontece? Naquela época não foi filmado, eles fizeram isso, mas não foi registrado esse feito dos irmãos Wright, né? Os Estados Unidos clamam que isso aconteceu, houve uma ou outra testemunha ali, mas só que não foi registrado, né, esse voo deles. E 3 anos depois, ali em 1906, então Santos Dumont fez esse voo e foi registrado, ó. Estão vendo que tem várias pessoas, mais de 100 pessoas acompanharam, né, esse voo ali dele, foi registrado através de fotografias, então ele ficou conhecido e é conhecido por nós brasileiros como o pai da aviação por isso, porque houve esse registro. Já os americanos eles não registraram. Então é dividido ali entre ambos essa questão da aviação, do início da aviação. Então só uma curiosidade aqui para vocês. Então, todo país precisa de um sistema de transporte que seja eficiente e adequado às condições do seu território para se desenvolver. Porque a depender do tamanho, né, do território, do tipo do território, ele é um território que tem mais morros, é um território mais plano. Então, a depender do tamanho, do tipo do território, tem um tipo de transporte que vai ser mais eficiente para aquele local. Assim, quando a gente vê notícias de que o governo anuncia a construção, né, de uma grande rodovia, de uma ferrovia, hidrovia, então, de alguma via de transporte, a gente entende que essa ação é fruto de uma necessidade de crescimento. Aquilo é necessário para que aquela região ela se desenvolva, para que aquela população da região ela possa ter um deslocamento facilitado, para que a indústria daquela região aconteça. Então, sempre que a gente ouve, né, algum tipo de investimento no setor de transporte, é porque ele é realmente necessário. Os diferentes sistemas de deslocamento, eles se articulam em redes, né, que a gente chama de redes de transporte. E costumam ser chamadas também de modais, né, que são os tipos, né, são as redes, os modais, são sinônimos. Então, os modais são os tipos de transporte que existem. Rodoviário, ferroviário, hidroviário, marítimo, aéreo, dutoviário, outros. Os dutoviários, eles transportam normalmente gás, né? O gás, ele é transportado por dutos. A questão de óleo diesel também. Então, os dutos, eles transportam, são um meio de transporte, mas daí de produtos, né? De um determinado produto. Então, aqui os modais, ó, os modais de transporte são os tipos de transporte que a gente vai ter. Então, no Brasil. O Brasil é um país de grande extensão territorial e por isso os meios de transporte eles têm uma importância vital, né, para promover tanto a ligação de uma área com a outra, né, sobretudo aquelas que estão separadas por quilômetros, né, de distância, para promover também essa questão de escoamento de produção, para levar um produto de um local para outro. A ligação entre lugares tão distantes, ela depende de uma rede de transporte, que exista, então, uma rede de transporte que seja formada, né, ou rodovias, ou por ferrovias, portos, aeroportos, então, por todos esses modais ali, né, que existem, então é necessário que exista essa ligação entre esses lugares. Por essa rede vão circular, então, mercadorias, pessoas, né, os transportes são necessários por isso, para essa circulação de pessoas, mercadorias, né, e tudo mais.
Então, os sistemas de transporte no Brasil, eles têm início no século XIX, com a construção de ferrovias. Então, a gente inicia, né, essa questão de um transporte em larga escala a partir das ferrovias. Lembra que eu comentei um pouco na aula que a gente teve ali de industrialização, o papel das ferrovias? Então, ó, mais uma vez a gente vê essa importância das ferrovias. Mais tarde, né, com a expansão da malha rodoviária também. A denominada Era das Ferrovias marcou um período de expansão da malha ferroviária no país, que durou de 1870 a 1920, sendo a Estrada de Ferro Mauá a primeira ferrovia do país e foi inaugurada em 1854. Então, o início dos transportes em larga escala, né, tanto de mercadorias quanto de pessoas, aconteceu com as ferrovias. E eu deixei aqui duas sugestões para vocês em relação aqui a Mauá, porque quem criou, né, quem trouxe, buscou essa questão das ferrovias aqui foi o Barão de Mauá, que depois ele virou o Visconde de Mauá. Ele era um rio-grandense, né, então ele nasceu ali no Rio Grande do Sul e foi para a capital buscar a vida ainda, né, na sua infância. Então aqui nesse primeiro link aqui ele conta a história, daí é como se fosse um livro, né, ele é dividido por capítulos e conta toda a história ali do Visconde de Mauá. Já esse segundo link é um filme e é do YouTube, então está disponível no YouTube gratuitamente. Se vocês gostam mais de assistir do que de ler, então vejam o filme. É bem interessante, gente. Assistam para que vocês entendam todo esse processo histórico do Brasil. Ele pega também a questão do café, então vocês vão conseguir fazer relações com as nossas aulas, com aulas de história também, porque é a história do Brasil. Então vejam como o nosso país se desenvolveu, como ele chegou ao que é hoje. Tenham nessas pessoas, nesses grandes, né, nomes aí do nosso país, inspirações, né? Se inspirem em pessoas que criaram coisas grandes. Se vocês querem ter inspirações para a vida de vocês, pessoas interessantes, se inspirem em pessoas que efetivamente criaram, que tem alguma coisa interessante para mostrar. E o Barão de Mauá é uma dessas pessoas. Ele foi um grande homem, um grande brasileiro, né? A gente às vezes fala, o Brasil não tem nada de bom, o Brasil é isso e aquilo. Não. A nossa história é muito bonita, é uma história muito rica. Então, quanto mais vocês se informarem, quanto mais vocês buscarem compreender a nossa história, mais vocês vão gostar do nosso país. Então, aqui, ó, a ferrovia, né, Mauá ali. Então, segundo o Plano Nacional de Viação, né, que é o que molda, né, essa questão dos modais, né, aqui dentro do nosso país, viação é o transporte em si. Existem 4,7 mil quilômetros de vias ferroviárias no país, então vias férreas. Destas, né, de todas essas 47 mil ali, 30 mil quilômetros já estão implantados e outros 17 mil eles são planejados, tá? Isso é referente ao ano de 2017. Então aqui, ó, tem um mapa que mostra todas as ferrovias, ó, no país. Se vocês quiserem ampliar, verem em uma alta resolução, ver de uma maneira melhor, tá aqui o link, ó. Aqui ele tá tá menorzinho, né? Aqui, ó, a gente vê que Santa Catarina, ó, tem uma malha viária, existe, mas ela ainda é pouca, né? Ela passa um pouquinho aqui São Bento do Sul, a gente tem. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, agora, né, passando pandemia e tudo mais, esses passeios eles vão voltar a acontecer com mais frequência. No aniversário de Rio Negrinho tem um passeio bem legal. Ele sai de Rio Negrinho e vai até Rio Natal. É um passeio de Maria Fumaça, que é esse trem aqui, ó, Maria Fumaça, ó. Ele passa aqui por São Bento do Sul. Então ele sai de Rio Negrinho e vai até Rio Natal. E vocês podem ter essa experiência de andar, né, numa linha férrea, de andar ali no trem. É bem interessante. Então, assim que vocês tiverem essa oportunidade, sugiro que vocês façam esse passeio. Então, aqui a gente tem, ó, essa malha viária que passa aqui por aqui. E a principal, a mais conhecida, é a Teresa Cristina, que é no sul do estado e que é a ferrovia que escoava carvão, né, fazer o escoamento da produção de carvão.
Então, depois em uma olhadinha aqui, mostra todos que tem. Então, a gente tem poucas ferrovias, né, olhando assim, não existe muitas, e a maioria está concentrada nesse eixo, então, aqui sul-sudeste. Os tipos de carga transportadas, então, por essas ferrovias são minério de ferro, soja, açúcar, carvão, né, milho, farelo de soja, óleo diesel, celulose, produtos siderúrgicos, então, produtos mais pesados, né, então, produtos que para se transportar em caminhão acaba tendo um custo maior, né, imagina quantos vagões de trem, né, você consegue ter naquela malha viária ali, né, naquela malha ferroviária, né, em comparação a um caminhão andando. Então, é mais fácil, né, fazer esse deslocamento via férrea. Então, aqui, ó, a gente tem 30 mil quilômetros de extensão, né, das malhas férreas aqui, 32 estradas de ferro, 12 concessões, que é o que? Quando o governo concede para uma empresa privada para que aquela empresa ela possa administrar, então, aquela via férrea, é como se ele alugasse, né, para uma empresa privada. Então, aqui a gente tem, ó, as malhas ferroviárias, aqui, ó, a Tereza Cristina, e a que faz aqui, no caso, passeios e tudo mais, é o rumo Malha Sul aqui. No ano de 2017, o setor transportou 1.214.000 passageiros. Então, aqui, ó, o transporte de passageiros, ó, Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória Minas, tá? Isso é um dado oficial, é um dado do governo, mas ele pegou somente essas duas estradas de ferro aqui para essa movimentação de passageiros. Aqui, bem interessante, ó, queria mostrar para vocês. Vocês veem a queda de um ano para o outro, ó, isso aqui foi, né, resultado da pandemia, essa queda de 2019 para 2020, ó. Gente, no ano de 2018, ó, a gente foi um ano bom em relação ao transporte de passageiros, ó. 2019 já caiu um pouco e 2020 despencou. Isso aqui foi resultado da pandemia, né? Essa falta de circulação de pessoas. A expansão, então, do transporte rodoviário. Então, vimos o ferroviário, agora o rodoviário. A expansão do transporte rodoviário no país teve início na década de 50, quando o governo ele passou a priorizar, então, a abertura de estradas, né, rodovias, como forma de promover a integração entre as áreas, né, territoriais. Essa expansão foi estimulada para contribuir com o desenvolvimento também da indústria automobilística. Vocês lembram que a gente conversou sobre a indústria nas aulas passadas? Então, ó, aqui entra daí essa questão da malha rodoviária, ó, contribuir com o desenvolvimento da indústria, né, e aumentando também a frota de veículos e acelerando, né, a construção de estradas. A partir do momento que esses veículos eles são produzidos no país, eles são vendidos. Então, para que as pessoas pudessem, né, utilizar, né, aquele novo bem que elas adquiriram ali, aquele veículo, era preciso ter estradas. Então, para que a indústria se desenvolvesse, né, para que as indústrias viessem para cá e se desenvolvessem, e para que aquele produto que estava sendo produzido aqui e iria ser comprado no mercado interno tivesse uso, era necessário rodovias. Então, por isso o governo investiu, a partir dessa época, na construção de estradas. E as ferrovias, né, foram deixadas de lado. Então, essa questão ferroviária ela foi deixada de lado, quase que abandonada, em comparação ao crescimento rodoviário. Muitas estradas foram construídas, então, com o objetivo de integrar áreas isoladas, né, das principais cidades e promover o acesso, né, ao interior, processo de interiorização do território. E entre essas estradas que foram construídas, a gente tem a Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e Cuiabá-Santarém. Então, aqui, ó, a Belém-Brasília. A Belém-Brasília, ela foi construída por quê? Porque Belém aqui, para você chegar em Belém, você tinha que dar uma volta enorme, não existia. Belém estava isolado do restante do país, né? Só foi possível chegar, né, a essa cidade, ali a Belém, a partir da construção dessa rodovia aqui. E essa aqui é Cuiabá-Santarém. Olha só, isso aqui é uma BR, é uma rodovia federal, e o estado da rodovia federal.
Então, gente, apesar de ter, né, essas estradas, de terem sido feitas essas aberturas, não quer dizer que a qualidade dela seja boa, né? Olha só, é uma rodovia federal, uma BR. Com a abertura dessas estradas, ocorreram então várias modificações no território. Então, a gente tem uma transformação do território a partir do momento que nós temos uma circulação maior de pessoas, de cargas, né? Isso transforma as regiões, né? A intensificação de fluxos migratórios, né, se modificou ali, ela ocorreu também, né, em direção ao interior do país, o crescimento de cidades, expansão de atividades que até então não eram possíveis, porque como você vai produzir se você não consegue tirar essa mercadoria daqui? Então, a expansão de atividades, por exemplo, agropecuária, em áreas que até então não eram povoadas, né, não existiam no mapa. Então, tudo isso promoveu nessa modificação do território. A grande crítica a essa dinâmica, né, essa construção ali, né, de rodovias, não é muito recomendada para países com uma larga escala territorial, uma larga extensão, como é o caso do Brasil. Em geral, essas estradas elas costumam ter um custo de manutenção mais elevado do que outros meios de transporte, né, como o ferroviário, que foi deixado de lado, hidroviário, né, que é o transporte pelas águas, além de um maior gasto, né, com combustível e veículos. Então, assim, para se implementar uma estrada, né, uma rodovia, não é caro. Porém, a longo prazo, o custo vai ser maior, porque a manutenção ela precisa ser periódica. É só ver aqui, ó. Existe manutenção nessa estrada? É uma estrada aberta, uma rodovia aberta, ó. Mas existe manutenção? Não existe. Então, é caro. A longo prazo, é mais caro você abrir uma rodovia do que você ter uma ferrovia. A ferrovia seria mais viável para um país de extensões, né, como o do Brasil. Porque, apesar do custo para implementar, né, naquele momento, o custo pontual, ele vai ser mais alto. Porém, a longo prazo, a manutenção é muito mais baixa do que uma estrada, do que uma rodovia. A manutenção ela vai ser muito mais baixa, né? É mais fácil, então, você ter estradas de ferro. Esse é o grande questionamento em relação a rodovias e estradas de ferro. Pelo tamanho do Brasil, as estradas de ferro elas são muito mais interessantes, porque elas ligariam, né, o país e o custo de manutenção seria mais baixo em relação às rodovias. Então, aqui, ó, o mapa rodoviário federal. Aqui, então, a gente tem só rodovias federais, que são rodovias controladas pelo governo federal, no caso. Que a gente tem as rodovias federais, né, que são as BRs, as rodovias estaduais, que são as SCs, e as ruas, estradas, né, normais, que são as controladas pelo próprio município, tá? Então, aqui é só a malha rodoviária federal que a gente tem. A diferença, né, para as estradas de ferro, ao todo são 1.563.000 quilômetros de malha rodoviária no país, sendo que 94% das rodovias estaduais e municipais, né, e 5,3% são federais, que são aquelas que a gente viu ali, ó. Então, aqui só está 5% das rodovias que a gente tem no país. Os outros 94% ali são, né, malhas rodoviárias, então, estaduais e municipais. As estradas pavimentadas representam 13% do total, né? Só a gente vê aquela foto lá daquela rodovia federal. Então, de toda essa malha viária que a gente tem, só 13% é pavimentado. Os outros 86% não são pavimentadas. Então, aqui, ó, movimentação de passageiros rodoviários. Então, aqui também a gente consegue ver, ó, uma queda, né, de 2019 para 2020, né, em relação à questão da pandemia, então, dos passageiros. Então, o que a gente teve, cada cor representa um tipo de transporte, né? Então, aqui são os passageiros que foram transportados. Assim como ocorre com as ferrovias, as hidrovias, então, a gente já viu as ferrovias, as rodovias, agora as hidrovias. As hidrovias também têm uma participação bem reduzida em relação a esse transporte, né, deslocamento de pessoas e cargas. Embora aqui no Brasil existam, né, rios extensos e com grande potencial para navegação. Então, a gente tem, né, essa questão
de ter o meio para que isso ocorra, mas falta incentivo. Hoje em dia esse modal é mais utilizado na região amazônica, onde os rios atravessam a floresta ali, e muitas vezes é a única via de ligação entre cidades lá dentro daquela região. Então, lá não é possível a gente ter uma rodovia. Então, as hidrovias, elas fazem parte do dia a dia daquelas pessoas. Para nós aqui pensar isso é um pouco difícil, né? Imagina a gente navegar ali pelo Rio São Bento. Não existe, mas para eles é possível devido, né, à extensão do Rio Amazonas e a quantidade de rios presentes naquela região também. Então, muitas vezes é somente esse meio de transporte que existe. Apesar desse tipo de transporte apresentar vantagens econômicas em relação aos outros, o seu funcionamento depende, né, de investimento em infraestrutura, depende de que coisas aconteçam para que ele funcione. Como a gente vai ter que ter portos, né, para embarque e desembarque nos pontos ali, então tem que ter os portos ali que as pessoas elas vão embarcar, desembarcar, né, vão fazer. Como a gente tem o terminal urbano, o terminal de ônibus em cada bairro, é necessário ter esses portos ali para embarque e desembarque. Eclusas, que é um canal que funciona como elevador. Então, se é uma região, por exemplo, um pouco mais baixa ali, ele precisa pegar uma região mais alta, o motor não vai dar conta de subir, então preciso ter um sistema que levante aquele barco para que ele continue navegando. Então, isso também já gera um investimento. Questão de dragagem, que é o aprofundamento do leito, então você retirar a areia que está lá no fundo e pode impedir a passagem daquele barco, então é você dragar, né, você fazer o leito do rio se aprofundar. Tudo isso é custoso, então tudo isso faz com que esse tipo de transporte seja deixado de lado. Aqui a gente tem então as hidrovias. Em relação às hidrovias, ó, também é um dado do governo, isso aqui está no site do próprio governo, ó. A gente vê, ó, os principais rios aqui, ó, do Amazonas, que são navegáveis. A gente tem 21 mil quilômetros de vias que são economicamente navegáveis, né? Então, aqui dentro aqui em relação ao Sudeste e Sul, a gente tem alguns também. E aqui em cima a gente tem, né, os rios ali da região Amazonas, que são altamente navegáveis. As principais hidrovias do país são 4. Paraná, Tietê, Tapajós, Madeira e Tocantins-Araguaia. Então, uma na região sul-sudeste ali. Os principais produtos movimentados são soja, milho, combustível, minérios, produtos químicos, sementes, frutas. Então, além disso, também areia, cana-de-açúcar, borracha. Então, também produtos mais pesados, né, que um barco ali consegue transportar em um maior volume que um caminhão também. A hidrovia do Rio São Francisco possui 2.300 quilômetros, né, de extensão. É o maior trecho navegável dentro do país, né, imagina 2.000 quilômetros ali de extensão, e passa pelos rios São Francisco, Paracatu, Grande e Corrente. Então, é o maior trecho navegável, né, do país. Aqui daí a gente tem a questão dos portos, né, que também envolve, né, essa questão hidroviária, só que daí, né, em alto mar, no caso, né. Então, ó, os portos espalhados, ó, a gente tem portos organizados, que são públicos, no caso, são controlados pelo governo, ó, bem público, né. Depois a gente tem portos marítimos, que estão aptos a receber, né, linhas de navegações oceânicas, que são, né, todos na costa aqui. E depois vocês podem dar uma olhadinha que explica bem certinho em relação aos portos. Então, os portos também são um ponto dentro dessa questão hidroviária no país. Os portos ainda estão mais bem distribuídos, ó, em relação à costa. E aqui dentro, esses portos são os possíveis da navegação, dessas navegações aqui, ó. Pegam os rios daí aqui, ó. Dá para fazer esse comparativo. Aqui são os terminais de uso privado, então são portos que são concedidos à iniciativa privada. Então, a gente tem os portos públicos, né, que são os organizados, e aqueles concedidos à iniciativa privada. Ó, públicos a gente tem 37 e da iniciativa privada a gente tem 144. Então, em relação a portos, o Brasil está mais bem abastecido, né? E o volume de cargas que é transportado por esses portos, então,
é de aproximadamente ali 996 milhões de toneladas, né, que foram transportadas no ano de 2017. E os produtos que esses portos movimentam são minério de ferro, petróleo, derivado de petróleo, soja, né, carvão, açúcar. Então, na verdade, todos os produtos que o Brasil produz, né, que ele exporta, passam por esses portos. Na temporada de 2019 e 2020, foram 469 mil passageiros de cruzeiro. Então, os portos, eles também transportam pessoas, né? E os marítimos ali é em relação a essa questão comercial ali dos cruzeiros, né? Então, as operações foram paralisadas no dia 19/3/2020 em relação por causa da pandemia. Então, o ano de 2020 e 2021, a gente não teve, né, transporte de passageiros. E nessa virada ali de 2019 para 2020 foi 469 mil. Por que de um ano para o outro? Pega 2 anos. Porque é a temporada de verão, né? Então, esses cruzeiros, eles acontecem na temporada de verão. O transporte aéreo, então, um outro tipo de transporte que a gente vai ter, é o mais rápido, mas também é o mais caro, né? Em razão do elevado custo da manutenção dessas aeronaves e do espaço limitado para o transporte de cargas, o forte, né, do transporte aéreo, né, o frete ali desse transporte acaba sendo mais caro, um custo mais elevado. Ele é o mais utilizado, então, para transportar pessoas, né, e cargas perecíveis, flores, frutas, ou cargas de valores agregados, que são os eletrônicos, né, que vêm de fora. Então, o transporte aéreo é basicamente para isso, mas principalmente pessoas, né? Então, para que elas haja esse transporte de continente para continente. Ao todo, são 2.545 aeródromos, que são aeroportos, então é sinônimos, registrados pela ANAC, sendo 1.966 privados e 579 públicos. Então, quem controla o espaço aéreo brasileiro é a ANAC. Os 5 aeroportos mais movimentados do país são Guarulhos, Congonhas, Brasília, Galeão e Confins. Então, aqui os aeroportos, ó, a distribuição dos aeroportos no país, ó, 112 públicos, 1.800 privados, 18 internacionais, 81 fora, né, de capitais em operação para voos regulares, então mais aqui no meio, e 10 concedidos, que, né, são públicos e foram concedidos à iniciativa privada. Movimentação de passageiros. Aqui também é bem interessante olhar, foi por isso que eu fiz questão de colocar a queda, ó. A queda em relação à pandemia, né, 2019, 2020, a queda dos passageiros, ó. De 95 milhões de passageiros, a gente caiu para 45 milhões ali, ó. Essa queda em relação à pandemia. Aqui, ó, passageiros transportados entre 2019 e 2020, essa queda aqui, ó, de 56%. O que se percebe é que os meios de transporte no Brasil, eles precisam, né, se diversificar, para que haja menos dependência das rodovias, né, nesses deslocamentos de mercadorias e também de pessoas. E, em geral, é necessária a instalação de uma matriz multimodal, ou seja, que vários sistemas, né, de transporte eles possam estar integrados. Outra necessidade é uma maior integração rumo ao oeste do país, né, principalmente em direção a países sul-americanos e ao Oceano Pacífico, com vistas a ampliar, né, essas trocas comerciais dentro do continente em direção a países asiáticos. Mas o que tem a ver, professora, países asiáticos com essa questão, né, ao oeste? Porque é mais fácil, né, o acesso, a distância, né, em relação ao oeste do país, ele vai ser aqui, vai ser para cá, né, essa região toda aqui. Então, para que tenha esse contato ali com países asiáticos, essa região é mais perto, é mais fácil. Porque se nós formos aqui pela região leste, é uma volta no globo todo, né? Então, ali em direção ao Oceano Pacífico, a ligação vai ser mais curta, vai ser mais fácil esse acesso. Tá? Então, é isso, gente. A gente tem também um mapa multimodal. Esse aqui vocês vão precisar acessar o link para que vocês vejam. Então, aqui, multimodal, porque daí tá vários, são todos os transportes, né? A gente tem os aquáticos, tem as rodovias, ferrovias. Então, esse é o mapa multimodal do Brasil.
tá? Foi o último que foi lançado pelo DENIT, ó, ano de 2018. E é isso, pessoal. Então, a gente viu essa questão dos transportes, a importância. A gente viu, né, que o país, pela sua extensão, né, pelo seu tamanho territorial, o meio de transporte mais eficiente seria a ferrovia, mas que acabou sendo deixada de lado, né, em detrimento ali da criação das rodovias, né, que as rodovias elas são de mais fácil instalação, porém o custo a longo prazo é muito maior, né? Então, a gente viu tudo isso. Não deixem de fazer, então, as suas atividades, tá? Não deixem de revisar a aula aqui, espero que vocês tenham conseguido anotar todas as informações também. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!